Meu mano, sem enrolação, pelo título você já sabe do que se trata. Eu tô fazendo curso aqui gratuito de Excel do Gorgonoid. Eu sei que esse tipo de conteúdo é um conteúdo onde ele não vai ter bastante acesso, já tô ciente disso, mas é uma forma de, por exemplo, de você que está me assistindo, talvez você queira fazer o curso também, mas você não quer fazê-lo sozinho, né? Então, essa aí é a oportunidade, é a hora certa de você estar fazendo com alguém e a gente tá aprendendo juntos, tá bom? Então, por isso mesmo, já te peço aí para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que, como eu sempre te digo, não te custa absolutamente nada e isso me ajuda bastante, tá bom? Em caso você queira apoiar ainda mais o meu trabalho, é só utilizar o nosso cupom MANOS no site da Alfacor. O link tá aqui na descrição, ou então você consegue acessar o site da Alfacor através do QR Code aqui acima. Anos atrás, e eu já passei pela migração do Excel para o Google Planilhas. Gosto do Google Planilhas, vou explicar aqui por que eu estou usando ele, porque ele é grátis. Então você consegue fazer tudo que eu vou fazer aqui sem gastar nenhum centavo. E dinheiro é uma coisa importante, ainda mais quando você quer aprender alguma coisa. E quando você coloca o Google Planilhas em português, você tem basicamente uma cópia do Excel. É muito parecido, as fórmulas são 99% parecidas. E o Google tem até algumas funções extras que pega recursos direto online, que o Excel, por exemplo, é mais difícil de você conseguir, tá bom? Então, quem me conhece há bastante tempo sabe, né? O primeiro vídeo do meu canal foi uma planilha. O primeiro vídeo do meu canal foi uma planilha, e foi isso que me diferenciou de todos os canais. Disponibilizei essa planilha aqui, que acabou virando o meu app, né? Organoide.com. Se você vier aqui no organoide.com e vir aqui em calculadoras, né? Todas essas calculadoras, né, de percentual de gordura corporal acabaram virando o meu site e depois, posteriormente, virou meu aplicativo. Então, assim, de planilha é uma coisa que eu entendo bastante, tá bom? E a gente vai estar começando aqui, não vou delongar muito não, mas é bom contextualizar. Como é que funciona então, né? Estou aqui com o Google Planilhas, essa é a tela inicial. Quando você está lá no seu e-mail, cara, eu não vou abrir meu e-mail aqui, tá? Mas se você estiver lá no seu e-mail, você vai ver que tem esse ícone aqui próximo da sua foto. Então você precisa ter uma conta no Google, tá? Cria uma conta no Google aí. E de preferência tente fazer essas coisas que eu vou fazer aqui tudo no computador, pelo menos no tablet. Até tablet vai ser bem ruim porque é difícil, sabe? Não é a mesma coisa. O ideal mesmo é um computador. E aqui tem todas as ferramentas do Google, certo? Se você observar aqui, você vai ver que tem o Google Planilhas, que é basicamente o Excel. Aí tem o Google Documentos, que é o Google parecendo com o Word. E o Apresentações, que é como se fosse o PowerPoint. Então, se você procurar no Google também, Google Planilhas, você vai cair nessa página aqui, desde que você esteja logado numa conta do Google, tá bom? Então aqui tem tudo que eu uso. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, aquelas planilhas lá que eu fiz, ó, de podcast do Brasil. Se você vier aqui, vai ver que tem uma fórmula gigante aqui, cara. Então a gente vai aprender como que faz essas fórmulas, como é que faz esses cálculos, como é que eu uso isso aqui na gestão das minhas academias. É para coisas simples também, como por exemplo aqui, ó, cara, eu uso para tanta coisa. Aqui, por exemplo, uniformes, para calcular quantos uniformes vai dar, quantas peças para Maceió, para as unidades de Timóteo, enfim. Isso aqui, cara, me ajuda muito a fazer cálculos, calcular, sabe, se tá dando prejuízo ou lucro com alguma estratégia que eu vou ter na academia. E eu acho que você pode usar isso muito a seu favor, e isso realmente é um diferencial. Pessoa que, cara, eu aprendi a mexer com Excel em 2006, quando eu fiz Senai, eu tinha 16 anos, e até hoje eu uso. Então, assim, são 20 anos já usando Excel. Lembrando que, quando eu falar Excel ou falar Google Planilhas, estou falando basicamente da mesma coisa. Então, vantagem do Google Planilhas, na minha opinião. Google Planilhas, a vantagem é que ele é todo online, é de graça. Primeira coisa, então, custo, tá bom? Eu sei que o Excel também tem umas versões online, mas, cara, é como se o Google Planilhas fosse o carro elétrico e a Tesla. Então, assim, ele pegou a vanguarda, então as outras marcas vão correndo atrás. E ele usou a base de dados do Excel para fazer todas as suas fórmulas. Então, assim, é muito parecido, então deixa ele em português e vai te ajudar bastante. As vantagens aqui, por exemplo, é que eu posso pegar aqui, por exemplo, esse link, copiar ele e enviar para qualquer pessoa, e essa pessoa pode só visualizar. Eu posso dar permissão para essa pessoa editar. Outra coisa que é legal aqui também, tô falando aqui para você entender, eu tô contextualizando, igual eu falei, não vai ter uma venda de curso depois de 3 aulas grátis, não tem nada disso. Então por isso que eu tô explicando aqui, para você entender do que eu tô falando. E isso aqui pode ser um conteúdo extenso, pesado, denso, eu não tô muito preocupado com isso. Esse vídeo não vai ter muita visualização, mas enfim. Mas aqui, eu vou pegar, por exemplo, aqui o Canais Maromba BR, que é uma planilha que eu faço há mais de 2 anos. E, cara, é um banco de dados Se o do vídeo do Gorgonoid não teve bastante visualização do que de costume, imagina o meu aqui, cara. gigantesco sobre tudo que acontece aí no mundo maromba e seus canais. E uma das vantagens, por exemplo, se você quer que a pessoa simplesmente visualize sua planilha, você coloca a pessoa lá só como visualizador, só pode visualizar. Mas você pode colocar essa pessoa para editar. E aí, se a pessoa fizer uma cagada, a vantagem do Google Planilhas é esse aqui, ó. Tem histórico de versões, você pode vir aqui, ó, você vai em arquivo, histórico de versões, você vem aqui, ó, ver histórico de versões. O que vai acontecer? Vai mostrar aqui, cara, várias versões dessa planilha. E se tivesse mais de uma pessoa utilizando essa planilha, tá bom? É porque essa página não existia, tá vendo? De agosto vai ter a parte de junho, mas enfim, tá vendo, cara? Essa aqui é a planilha da época, tá vendo? E se você clicar em restaurar essa versão aqui, ela vai voltar a ser a principal. Então, ele é meio que a prova de cagada, né? Se você fizer uma cagada, você consegue restaurar. Isso é muito útil, que era uma dificuldade extrema que existia no Excel. Mas como eu falei, hoje como eu não uso mais Excel, não sei como isso melhorou lá. Mas isso aqui, cara, dá uma segurança gigantesca. Você não precisa ficar clicando em salvar, você não vai perder seu arquivo. Sabe, se eu fechar aqui agora e abrir, ele vai estar atualizado. Então, ele é muito bom nisso. Ele é muito fácil de compartilhar e você consegue facilmente colocar permissões. Você pode colocar uma planilha pública
Eu vou fazer pelo Excel aqui, tá? Então não estranhem. Eu já tenho meio que um pouco de conhecimento, assim, porque uma vez eu lembro que lá atrás, quando eu ainda tava na escola, cara, eu dei uma pesquisada e fui entender um pouco mais sobre fórmulas quando eu tinha ali uns 15, 14 anos, entendeu? Então eu lembro alguma coisinha, né? E aí, boa parte da gestão de algumas coisas assim, eu sempre fiz tudo pelo Excel, então eu já tenho que, tipo, o costume, vamos assim dizer, tá? E qualquer pessoa consegue visualizar ela. Pode colocar uma planilha pública e qualquer pessoa consegue editar ela. Então, assim. E eu posso colocar também restrito, ninguém, nem com link a pessoa abre. Entendeu? Mas, aí quando você clica nesse link, aí vai aparecer, aí vai chegar um e-mail para mim falando que você está pedindo a solicitação para entrar nessa planilha. Então, por isso que é importante você ter uma conta no Google, tá? Porque se você tiver uma conta no Google, você consegue compartilhar com as pessoas, dar permissão de acesso para ela. Mas isso aí não vem ao caso agora, porque isso aí eu só estou mostrando a diferença principal que eu vejo, assim, na minha concepção do Excel para o Google Planilhas. Agora, com relação a banco de dados, ou seja, as fórmulas, se você tiver os dois em português, você vai ver que é muito parecido, tá? Então, cara, como é que funciona o Excel ou o Google Planilhas? Aqui você tem o nome da planilha, né? Você quer colocar o nome aqui, ó, aula 01 Gorgonoid, por exemplo, tá aqui. Pode ver que ele já fala, as alterações estão salvas no Drive. E você pode salvar isso aqui onde você quiser, tá bom? E aqui, para quem não tá acostumado aí, geração Z, todos os programas do Windows têm uma aparência parecida com essa aqui, tá vendo? Arquivo, editar, ver, inserir, formatar, dados, ferramentas, extensões, ajuda, e aqui agora tem essa integração com o Gemini, não sei como é que fala, se é Gemini, se é Gemini, mas é a IA do Google, tá? Que eu Acho que particularmente é ainda não Gemini. usei. Mas isso não vai mudar nada do que eu vou falar aqui. Inclusive, depois eu vou mostrar pra vocês como que você pode ter ajuda. Se você não lembrar de alguma forma, usando o chat GPT, ou até mesmo, eu posso até tentar aprender isso aqui junto com vocês aqui, no decorrer das aulas aí, tá bom? Então, é bom você saber de algumas coisas, que vai que você clicou aqui sem querer. Aí você vai fazer, não, minha tela tá diferente da sua. Não, tem essa setinha aqui, tá bom? Se você apertar ela, você aparece ela lá de novo. Cara, ele literalmente tá explicando do mais nível, do bagulho bem básico aqui, Tá cara. vendo? Ó, os menus sumiram, os menus apareceram. Essa barra de fórmulas aqui, ó. Você vai em ver, mostrar. Aí tem aqui, tá vendo? Ó, barra de fórmula, que é onde você escreve a fórmula. Ó, sumiu. Às vezes, quando eu tô fazendo vídeo, eu tiro ela, tá? Aí eu volto ela aqui. Ó, por exemplo, ó, linhas de grade, ó, vai sumir, ó. Ficou tudo em branco. Às vezes, quando eu quero mostrar alguma coisa também no vídeo, eu tiro porque fica mais bonito. Então, mas aqui pra gente aprender é melhor ter mesmo, é mais organizado. Fórmulas ou não, né? Mas aqui não tem fórmula nenhuma, então não deu pra você perceber nada. E intervalos protegidos também, tem como a gente congelar intervalos e eu vou mostrar como é que faz, tá bom? Então vamos lá. O Excel, gente, cada quadradinho desse aqui, lembra que, só mais um adendo, né? Quando eu falar Excel ou Google Planilhas, eu tô falando a mesma coisa, tá? Porque é mania de inveja. Tô velho, eu sempre falei Excel, então esse aqui, quando eu falar Excel e Google Planilhas, tô falando a mesma coisa. Então, ó, isso aqui é uma célula, Você já falou isso, tá falando pela segunda vez, mas tudo bem. tá? Aí aqui, ó, dentro de uma célula, cada célula tem um endereço. Qual que é o endereço dessa célula aqui? H7. Deixa eu colocar na outra tela para você ver. Ó, Coluna tá vendo H, aqui, ó? linha Essa aqui é a célula 7. F8. Essa aqui é a célula I9. Essa aqui é a coluna I e essa aqui é a linha 5. Então, o encontro de uma linha com uma coluna forma o quê? Aqui, ó, um H5. Isso é universal. E aqui dentro você pode fazer o que você quiser. Você pode escrever, você pode colocar uma imagem. Então, se eu vier aqui escrever, ó, Gorgonoide é muito lindo. Gorgonoide é muito lindo. É uma frase, é uma palavra. Isso aqui, o Excel entende como um texto. Se eu vier aqui escrever um número, o Excel entende isso aqui como um número. Então você consegue fazer contas com números, mas você não consegue fazer contas matemáticas com texto, por exemplo. Entendeu? Uhum. Gente, estou indo bem no básico mesmo, porque eu estou entendendo que essa aqui é uma aula introdutória, a pessoa não sabe nada, tá? Por que eu tô falando isso? Eu tenho problemas com os meus colaboradores e sócios, de às vezes ele vem aqui, escreve alguma coisa e coloca ponto. E, gente, não sei se você sabe, Ponto é ponto, texto. na língua portuguesa, não é separator decimal. Então, você usa vírgula, tá bom? Sempre que você for trabalhar com números, você usa vírgula para separar. Então, se você quiser colocar 20,38, você tem que colocar vírgula. Aí ele entende como um número, tá bom? Ponto não é utilizado para número, tá bom? E, enfim. E aí, cara, dentro de uma célula aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode formatar a linha, você pode arredar ela para cá, ó. Você clicar aqui na divisão dela aqui, ó, e aumentar para cá, ela aumenta. Gente, sempre quando, por exemplo, eu tô assistindo aqui o Gorgonoid, eu tô conseguindo ver que tá aparecendo pra vocês. Aí de repente saiu, aqui tá tudo preto. É porque eu tô aqui, eu abri a minha planilha de. Cadê? Abri minha planilha do Excel, tá vendo? Então, se eu colocar aqui, seguindo os mesmos passos do Gorgonoid, o Gorgonoid é lindo, entendeu? Então tá aqui, tá? Eu tô fazendo aqui junto com vocês. Deixa eu voltar aqui pro vídeo. E, obviamente, ela aumenta todas as linhas aqui de baixo, certo? Aqui tá a coluna, a linha. Se quiser aumentar a linha, você também pode aumentar. Ah, eu quero posicionar isso aqui, ó. Tem todas as ferramentas aqui de posicionamento. Ó, aqui, ó, tá alinhado à esquerda. Aqui é centralizado, aqui é alinhado à direita. Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar mais visual. Tá vendo? Posso vir aqui e centralizar. Se você observar, isso aqui é o alinhamento vertical. Ele tá escrito na base. Eu posso colocar no centro? Pode. Só você clicar aqui e
centralizar. pro E meio. aqui vai para cima. Então, assim, isso aqui, gente, essa parada de formatação que eu sugiro você ficar aí brincando. Como assim ficar aí brincando? Porque, igual eu falei, Fica fuçando, aqui né, tem a opção de velho? deixar em negrito, itálico, riscado. Aqui você mexe na cor da fonte, tá vendo? Tá um azinho com a fonte. Então eu quero pegar essa célula aqui e colocar ela vermelha. Quero pegar essa célula aqui e colocar ela preta. Tá? Eu tô falando texto. Eu nem tô mostrando fazendo isso porque, gente, eu já sei, tá bom? E é legal que ele tá pegando um bagulho bem mais básico mesmo, explicando pra quem é mais leigo até mesmo do que eu, por exemplo. Eu quero mudar o fundo. Ah, eu quero que o fundo aqui seja azul. Tá vendo? Então, isso aqui é tudo relativo à formatação. Tá? Aí vamos lá então. Eu quero fazer uma. Vou apagar aqui então. Quando eu quero apagar, você aperta Delete, tá? Gente, tô considerando que é um curso mesmo, tô explicando tudo. Você clica aqui, aperta Delete, ela some. Tá bom? E tem algumas particularidades que a gente vai percebendo no decorrer das nossas aulas, e caso vá ter mais aulas e você goste do que eu tô fazendo. Então, quando você. Acabei de fazer uma coisa que você não viu, né? Ctrl Z volta, tá? Ctrl Z volta e Ctrl Shift Z refaz, tá? Então, se eu quiser vir aqui alguma coisa e desfazer, que ó, você vem em editar, aí você vem aqui, ó, desfazer, Ctrl Z. Tá? E Ctrl Shift Z refaz. Ctrl Z desfaz, Ctrl Shift Z refaz. Por exemplo, aqui, ó, apertei Ctrl Z. Desfez. Ctrl Shift Z. Refez. Eu acho que eu posso até colocar um negócio aqui pra ajudar, pra vocês verem o que eu tô apertando. Não, não vou colocar não, que é só eu lembrar de falar, tá? E, por exemplo, uma coisa interessante tem no Excel aqui também, ó. Vou escrever aqui, ó, Gorgonoid. Aí ele mantém a formatação que eu deixei configurado aqui antes. Se eu apertar aqui duas vezes, ó, ele vai ajustar o tamanho do que tá aqui. Ó, presta atenção. Ele ajustou, tá vendo? Mesmo que fique diferente do resto. Vou dar Ctrl Z e vou voltar. Agora, se eu tivesse duas coisas, essa aqui já é maior. O que ele vai fazer? Se eu mandar ajustar aqui, ele vai pegar o maior, que ele não vai comer letra. Então agora ele ajustou baseado nesse. Se tivesse outra coisa menor, outra desse, outro maior, ó. Aqui ele tá sobrescrevendo aqui. Mas se aqui tivesse outra coisa escrita, tá vendo que você perdeu a informação aqui, ó? Você não consegue enxergar ela inteira? Então, quando não tem nada, depois, ele sobrescreve. Mas a partir do momento que tem uma coisa escrita aqui, ele fica atrás. Então se você vier aqui, clicar aqui, ele vai pegar aqui, vai alinhar, vai colocar o tamanho dessa coluna de acordo com o maior texto possível aqui, que no caso é esse. Mesmo que isso aqui tenha 1000 linhas, tá bom? E o mesmo vale para a coluna. Como é que faz então para eu escrever um texto gigante aqui? Ó, por exemplo assim, ó, vou escrever aqui, ó, lá, vou colocar espaço, vários espaços. Tá vendo? Como é que eu faço para dar um Enter aqui dentro? É Alt, Enter. Então aqui, ó, eu quero escrever, eu vou aproveitar essa célula aqui que já tá grande, ó, Gorgonoid, dou 2 cliques para editar. Ó. É lindo. São 6 vídeos, tô pretendendo fazer aí mais ou menos um por dia, então em uma semana eu acabo aí. Tá vendo? Se tudo der certo, né? Vale pro cara na vertical. Então, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai ajustar, independente de tudo que tá aqui, ó, mesmo que aqui tem uma coisa de uma linha só, na hora que eu fizer isso aqui, ele vai ajustar de acordo com o maior que tem aqui. Porque se eu fizer isso aqui e diminuir ele, ó, o que vai acontecer? Vai comer informação. O orgonoide é lindo. Demais da conta, Demias da conta, ficou errado, não apareceu. E aí você perde informação que tem, pelo menos visualmente falando, a informação continua ali na célula, mas você perde informação, tá? Então, calma que tem muita coisa para explicar, eu só tô mostrando aqui o básico do básico do básico. Então, basicamente, eu tenho 2 tipos de informações. Texto e número. Só que números pode ser dividido em várias coisas. Moeda, data, hora. Dá para fazer contas com tudo isso. Entendeu? Essa que é a mágica, né, do Excel. Que no caso aqui é o Google Planilhas. Então, ó, se eu selecionar tudo aqui e apagar, pá, apagou. Beleza? Então, apagou, zerou tudo aqui e já era. O Excel, ele tem como você criar umas listas, por exemplo. Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, janeiro. Olha que coisa maravilhosa. E clicar nesse quadradinho aqui e arrastar, olha o que ele faz. Ele já preenche os outros meses. Se eu clicasse aqui, ó, tô dando Ctrl Z, tá? Clicasse aqui e arrastasse para baixo, ele vai, janeiro, fevereiro, A mesma coisa acontece com o número. criar a lista que eu quiser. Porque igual eu falei, eu tô enferrujado, mas eu consigo lembrar aqui facilmente onde é que estão as coisas. Mas algumas coisas, tipo segunda-feira. Segunda-feira. Se eu vier aqui e descer, ó, ele também faz isso. Ele tem algumas listas já salvas. Eu vou tentar lembrar aqui agora ao vivo, mas não sei se eu vou achar rápido, não. Se eu não achar rápido, eu vou trocar. Eu vou deixar para fazer outra hora. Validação de dados, estatísticas, funções nomeadas, proteger intervalo, não. Cara, não tô achando aqui de cara, tá? Mas depois eu olho onde é que eu faço isso, mas não é difícil fazer isso, não. É que eu, igual eu falei, eu acostumei a fazer isso no Excel. Aí no Excel você vai lá criar uma lista e você pode colocar, por exemplo, se eu escrever aqui, por exemplo, ó, segue de segunda, ele não entende que a próxima que eu gostaria é terça. Então como que eu faço pra fazer essa lista aqui? Vou achar aqui, peraí. Aí, eu acabei de ver, dei uma pesquisada aqui, no Google Planilhas não tem como fazer isso mais. Então antigamente tinha, não tem como. Então se eu quiser fazer isso que eu tenho que fazer uma vez, a partir do momento que eu faço uma vez, eu seleciono todos aqui, aí eu consigo arrastar. Tá? Então assim, não tem como mais. No Excel você consegue fazer essa lista e deixar ela salva. Aí toda planilha que você abre já tem isso aí pré-setado, entendeu? Mas aqui, enfim, isso não muda muita coisa não, isso é só um ganho de velocidade aí, às vezes até desprezível. Tá bom? Então assim, tudo que você escrever aqui é um dado, pode ser um texto ou basicamente um número. Até mesmo a data é considerado um número e depois a gente vai entender o porquê. Então, por exemplo, vamos fazer alguma coisinha aqui só pra gente não ficar perdendo, falar que a gente não fez nada. Vamos fazer uma planilha aqui de, sei lá, de faturamento. Vamos aprender a fazer conta então, primeiro, então, vamos lá.
Eu tenho aqui o número A, eu tô inventando um nome, parece que é só o nome, A. E aqui eu tô no número B. Aí vamos supor que eu vou escrever esse número A aqui, ou seja, ele tem um endereço, ó. O endereço dele é o endereço D6. E aqui eu tenho o endereço E6. Tá bom? Então vamos lá, ó. Eu posso, no Excel, gente, quando você, ou o Google Docs, quando eu escrevo igual, ele já fica esperando uma fórmula. Então se eu escrever aqui, ó, 5 mais 3, olha o que ele faz. 8. Tá bom? Se eu escrever aqui, ó, 5 vezes 6, ele já escreve 30. Então toda vez em O vezes é asterisco, tá? Eu não sei se funciona pra x, por exemplo. qualquer célula que eu escrever igual e fazer uma conta matemática, 10 vezes 10. E ele vai fazer o quê? Vai fazer a operação matemática que está depois do igual, tá vendo? Por mais que aqui esteja escrito 10 É, com x não funciona, tá? vezes 10, ele aparece só o resultado. Se eu quiser saber o que está escrito aqui, ó, essa barra aqui, ó, de fórmula tem que estar habilitada. E aí vai aparecer escrito aqui em cima, tá vendo? Tá aparecendo escrito aqui, ó. Tá vendo? Acabei de testar aqui, ó. Por isso que ficou preto. Com x não funciona, tá? Tem que ser realmente com um asterisco. E lembrar que se não tiver habilitado, você vem aqui mostrar barra de fórmulas. Beleza? Então tá bom. Então a gente consegue fazer todas as contas matemáticas. Então vamos fazer aqui, escrever aqui quais são as contas matemáticas. Lembrando que eu tô partindo do pressuposto aqui que você não sabe nada de nada. Então, ó, quais são as contas? Vamos aproveitar que você escrever fórmula. Soma. Porra. Eu vou disponibilizar essa planilha É adição, subtração, vezes e divisão, cara. É simples. aqui pra vocês, tá? Mais. Ele tá esperando escrever alguma fórmula, né? Quer escrever Só que é um curso básico, né, Roberto? Então, soma, subtração, é o quê? Foi igual o 38. Menos. Multiplicação. Como é que faz multiplicação? É o quê? asterisco. Asterisco, tá? Não é X, não, é asterisco. É, divisão. É a barra. É o quê? Barra normal, né? Barra invertida também não dá pau. Mas o que que tem? Potência. Tá bom? Então, potência. Não sabia. Como é que faz potência? É o chapeuzinho. Espaço chapeuzinho aqui, ó. É o chapeuzinho. Então vamos elevar fazer uma ao coisa aqui, por quadrado. exemplo. É igual 10, chapeuzinho, dá um espaço, porque é um chapeuzinho sem nada embaixo, tá vendo aqui, ó? Viu aqui? 10 ao chapeuzinho 2 é como se eu tivesse escrito 10 ao quadrado. Isso aqui é como se eu tivesse escrito o quê, ó? 10 ao quadrado. Ó, vamos aumentar mais um aqui, ficar mais visual ainda. Tá vendo? Isso aqui, ó, eu escrevi aqui dentro, 10 chapeuzinho 2. Aí, gente, agora tem que saber um pouquinho de matemática. Como é que eu faço raiz? Calma que eu vou mostrar como é que faz fórmulas. Agora eu tô falando de matemática. Na matemática, para eu fazer uma raiz, vamos abrir um pente aqui só para ver se vocês lembram um pouquinho de matemática. Calma que eu tô só mostrando para vocês, tá bom? Ó, matemática é assim, ó. É, Se eu quiser o número raiz de 2, isso. isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a meio. A letra tá feia, hein? Lembrando que meio, por exemplo, é 0,5. Então vamos pegar o número que a gente sabe a raiz. Qual que é a raiz de 4? Dois. Raiz de 4, todo mundo sabe que é 2. Eu sei que é mais ou menos 2, tá, gente? Mas é porque nós estamos falando de Excel, tô falando de álgebra complexa. Raiz de 4 é 2. Eu sei que é mais ou menos 2, tá bom? Mas não tô falando aqui de números naturais, então vamos lá. Então, se eu escrever lá 2 elevado a meio, não vai dar certo. Se eu escrever lá 2 elevado a 0,5, opa, fiz errado tudo aqui, é 4, né? Se eu fizer lá 4 elevado, chapeuzinho, a meio, vai dar errado, eu vou explicar por quê, tá bom? E se eu fizer lá 4 elevado a 0,5, vai dar certo. Por quê? Vou explicar lá agora, porque tem uma regra matemática aqui, que a gente resolve primeiro potência e depois divisão. Então vamos lá, vamos lembrar da matemática básica. Lista de prioridades. Então vamos voltar lá pro pente mesmo. Vamos voltar pro pente. Lista de prioridades na matemática. Lista de prioridades na matemática é o seguinte. Primeiro, a gente resolve potência. Segundo, a gente resolve Era um curso de Excel onde, na verdade, a gente tá aprendendo matemática. multiplicação e divisão. Aqui, ó, isso aqui é um asterisco, isso aqui é uma barra, tá? Em terceiro, a gente faz o quê? Soma, subtração. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Eu tô fazendo 4 elevado Ah, Roberto, mas você não tá anotando nada? Não, porque isso daqui eu já aprendi, eu tive que aprender na marra, entendeu? Pra poder fazer prova. a 1 e dividido por 2. 4 elevado a 1 é quanto? Ah, coincidência, vai dar certo. Porque uma pessoa é cagada, tá? Porque presta atenção. 4 elevado a 1 é quanto? É 4. Dividido por 2 é 2. Mas é uma coincidência, tá? Depois eu vou fazer com 16, aí não vai dar certo. Tá bom? E aqui 4 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 2, ou raiz de 4, né? Porque pra quem não se lembra, aqui tem um 2 aqui, né? Certo? Então aqui tem um 1. Então raiz é o quê? É 4 elevado a meio. Isso é a definição de raiz quadrada. Então aqui, por coincidência, quando eu chegar aqui e fizer, por exemplo, aqui ó, 4, chapeuzinho, 1, barra, 2, vai dar 2. Mas vai dar 2 pelas causas erradas. Aqui, ó, e se eu fizer igual 4, chapeuzinho 0,5, também vai dar 2. Mas por motivos errados. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Então se fosse 16, raiz de 16, 4 vezes 4, 16. Aqui já vai dar pau, aqui deu 8, provando o meu ponto.
E aqui, ó, se fosse 16, ó, vai dar 4. Então, ó, 4 elevado a meio é igual a 4. Mais 4 elevado a 1 dividido por 2 é 8. Porque, ó, 16 elevado a 1 é 16. Dividido por 2 é 8. Então, tá errado. Para isso que a gente tem o quê? Parênteses. Então, parênteses, você faz o quê? Determina a prioridade que você quer. Entendeu? Então, beleza, gente. Raiz quadrada é fácil, porque todo mundo assim, em tese, saberia que é meio. Mas, quando tiver coisas mais complexas, então é mais fácil você fazer o quê? Usar o parênteses. Então, se eu quero fazer o meio, né, 1 dividido por 2 ser resolvido primeiro, o que eu faço? Eu abro parênteses aqui e fecho parênteses aqui. Aí, o que vai acontecer? 4. Aí, chegou na resposta certa. Tá bom? Mas isso que eu tô falando que é matemática. Mas a gente tem que saber um pouquinho de matemática para conseguir fazer... usar o Excel de maneira correta. Então, sempre que você quiser fazer uma prioridade, você coloca... Deixa o like aqui, importante, né? Já deixa seu like aí também. E se inscreva no canal, faz favor. 2 mais 10. 3 vezes 2 mais 10 é quanto? 3 vezes 2, 6. 6. Mais 10, 16. Certo? 16. Se eu quisesse fazer 2 mais 10 primeiro, o que eu faço? Coloco aqui entre parênteses. Tudo que eu tô mostrando aqui, gente, dá pra fazer no celular, só que no celular é mais Que chato. vai dar Tá? 36. Então, aqui, ó. Quando eu coloco entre parênteses, ó, 2 mais 10, 12. 12 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Tá aqui. Beleza? Então isso aqui, gente, você consegue fazer qualquer conta. Você pode fazer um memorial de cálculo, você pode fazer o que você quiser. Só que o mais legal do Excel, depois que você entende isso que eu tô mostrando aqui dessas contas matemáticas, é fazer com números, pra ficar legal. Então vamos aproveitar aqui pra gente entender como fazer isso ficar rápido. Então aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra. Vamos escrever aqui 10 e escrever aqui 5. Isso aqui são números. Se eu tivesse escrevido aqui 10.2, isso aqui já não vai ser número. Entendeu? Ele não vai entender isso aqui como número. Daqui a pouco eu explico melhor sobre isso aí, algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu tenho toque, eu quero que isso aqui fique organizado e bonitinho. O que eu vou fazer? Vou selecionar as 4 aqui e vou colocar centralizado. Ah, eu quero colocar uma margem aqui. Ah, eu quero colocar isso aqui também de vermelho. Vou colocar aqui um vermelho claro e um vermelho mais escuro. E aqui um vermelho mais claro. Tá bom? Aí eu quero colocar... Peraí, vamos lá. Vamos lá fazer aqui, velho. Aqui é 10. Aqui, o que ele botou ali? É 5. Então, cadê aqui? Fazendo pelo Excel. Tá bom. O que é o vermelhinho mais escuro? Cadê? Um vermelhinho mais escuro? Não... Ah, vou botar esse daqui, um vermelho mais... Ih, pior que não deu muito certo não. Ah, mano, vou botar verde de Excel. Um clarinho aqui e um escuro em cima. Pronto. Vou colocar uma margem aqui. Como é que faz pra desenhar a margem? Seleciono as que eu quero. E aí aqui, ó, tem o desenho da margem, tá vendo? Todos os quadradinhos, só as do meio, só no meio na horizontal, só no meio na vertical, só as externas, só a esquerda, só de cima, só da direita, só de baixo e nenhuma. E aqui eu tenho a espessura da linha e a cor da linha. Então eu vou vir aqui, quero uma linha mais grossa, e eu quero essa aqui, ó, só externa. Pá, pronto. Começa a ficar mais bonitinho. Beleza? Como eu falei, essa parte de formatação, treina sozinho aí que eu não sou babá sua não, né? Mas vamos lá. Agora eu quero fazer conta com esses números aqui, cara. Porque pra mim fica bem melhor. Porque se eu tiver muitas coisas dependendo desses números aqui, eu consigo vir aqui e simular coisas em tempo real. Ah, eu tenho 10 alunos pagando R$5. Eu tenho 10 clientes pagando R$5. E se eu tivesse 20 clientes pagando R$6? Eu consigo fazer uma conta rápida. Então agora que é o pulo do gato do Excel. Te ajuda a ganhar bastante tempo. Ó. Vou vir aqui, ó. Igual. Ao invés de colocar aqui 10 vezes 5, obviamente vai dar 50. Eu vou apagar isso aqui. Clicar na E vou escrever célula. D6. Então eu vou escrever aqui, ó. D6. Vezes. Cadê o asterisco? Vezes. E6. E6. Vou apertar igual. Eu vou selecionar. Eu aprendi, acho que selecionando, se eu não me engano. Cadê, ó? Então se eu botar igual aqui, deixa eu ampliar para tornar melhor aqui. Aí, ó, tá vendo como... Aí, igual esse vezes esse. Dá 50. Também funciona, mesma coisa, tá? O que ele fez? Ele multiplicou a célula D6 pela célula E6, que dá quanto? 50. Então, se eu vier aqui colocar 6, ele fez ir para quanto? 60. Se eu vier aqui colocar 6 aqui, 6. Vamos ver se ele vai mostrar isso que eu expliquei, entendeu? Resposta dinâmica com relação às entradas. E aí, gente, eu posso fazer várias coisas. Olha uma coisa legal que dá pra fazer aqui, ó. Vamos pegar uma equação. Como é que é uma equação matemática? Ó? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor aqui, ó. X, vamos supor a equação matemática lá. B ao quadrado, não é assim, ó. AX mais B, quer dizer, AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Não é assim que uma fórmula de uma equação de segundo grau padrão? Isso. Não existe uma fórmula lá de Bhaskara? B ao quadrado menos 4AC. Aí é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Né? Você saber quais são as raízes dessa equação? Então aqui, ó. Espero que ele soltou uma musiquinha sem ele saber, velho. Vamos supor, eu vou escrever aqui então, aqui, ó. Aqui eu vou falar que aqui é o A.
Aqui eu vou falar que é o B, aqui eu vou falar que é o C. Aí vamos supor, vou escrever aqui só pra ficar visual, tá bom? Aqui, ó. Vamos supor que seja a equação x² mais 5x mais 6 igual a 0. Aí você tem aquela fórmula lá, cara. Ou seja, b² menos 4ac e menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você acha o quê? O x, né? Você acha as duas raízes da equação, onde ela toca o eixo x. Tô dando um exemplo aqui, né? Isso aqui é matemática, igual eu falei. Mas como é que eu faço pra calcular isso aqui, então? Com tudo isso que eu expliquei aqui, dá pra você calcular. Não é? Como é que você calcula o delta lá? Vamos lá, como é que você calcula o delta? Eu vou escrever aqui primeiro no pente pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vamos lá. Gente, você não tem que saber nada de equação de segundo grau e nada disso, não. Tô falando o seguinte, ó, que delta, ou seja, eu só vou mostrar pra você como que escreve uma equação no Excel pra vocês ir abrir na mente. Aí depois vocês vão pensando na vida aí, igual eu falei. Se vocês quiserem que eu continue explicando, eu vou explicando. Mas vamos lá, aqui, ó. O delta é o quê? Você quer só uma fórmula, toda qualquer coisa, ó. Menos b, quer dizer, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula aqui, como é que eu escrevo essa fórmula no Excel? Tá bom? Então aqui, ó. Nessa fórmula aqui, qual que é o valor? Eu vou deixar formatadinho aqui também pra ficar mais organizado. Ah, eu vou explicar pra vocês uma... Não, deixa eu explicar agora, depois eu explico. Vou deixar centralizado aqui, vou colocar uma margem bonita aqui, e vou colocar aqui mais escurinho pra ficar legalzinho, e aqui mais clarinho. Mais clarinho. Tá. Qual que é o valor do A aqui? Não é o primeiro? O A aqui, 1x², né? Então aqui é 1. Qual que é o valor do B aqui, ó? B aqui vale quanto? 5. Qual que é o valor do C? O valor do C é 6. Então eu sei os valores aqui, ó. Ó, vamos fazer essa fórmula que eu tô falando aqui, ó. Cadê o pente? Ó. B ao quadrado menos 4ac, eu tenho o valor de B, eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de C. Então eu posso vir aqui tranquilamente e fazer essas contas aqui, ó. Então, ó, vou escrever aqui, ó, delta. Então, isso. Olha aqui, ó. Deixa eu arredar pra cá, né, pra ficar mais fácil de visualizar. Como é que é a fórmula do delta? Eu tenho que escrever o quê, ó? B Igual. ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não é? Então eu vou vir aqui, ó. Igual B ao quadrado. Eu posso escrever aqui D12, eu posso escrever aqui, ó, D12, ou então eu posso fazer o quê? Depois que eu aperto igual, eu clico aqui, ó, B. Tá vendo que já veio D12 pra cá? Chapeuzinho 2, ou seja, B ao quadrado menos 4 vezes A, que é o D11 aqui, vezes C, que é o D13. Então, ó, B ao quadrado menos 4AC, aqui tá falando que deu 1. Vamos ver se é verdade, ó? Vamos fazer aqui então, ó. B ao quadrado, né? 1, 5 e 6. Deixa eu fazer aqui, ó. A equação é essa aqui, né? Deixa eu até escrever ela aqui no pente também, pra gente não esquecer que fica voltando toda hora, né? Então, o delta deu quanto? Deu 1. Então a minha planilha não é burra. A minha planilha tá certa aqui, ó. Ela falou que o delta é 1. A minha planilha não é burra. Vamos lembrar lá da matemática? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? É isso mesmo? Eu não lembro de cabeça esse trem, mano. Muito tempo que eu fiz ensino médio. Mas eu acho que é isso mesmo, né? O x', são 2x, né? São duas raízes. Então, ó, é menos b mais... Ou menos. Aliás, vou fazer certo aqui. O x é o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, o x é mais raiz de delta e o x' é menos raiz de delta. Então eu consigo escrever isso aqui também? Não consigo não, gente? Consigo? Então vamos lá. Vamos escrever então lá a fórmula do x'. Aqui, ó, vamos pegar aqui o x'. Vou pegar a fórmula, o negócio tá aqui em cima. Vou copiar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou apagar esse trem aqui. Então o que eu vou escrever? Ah, Roberto, por que você tá pulando? Porque eu já sei isso daí, entendeu? Nossa, eu sabichão? Não, é que eu já sei mesmo, entendeu? Então se eu sei, não tem por que eu ficar olhando toda hora. Fico aqui. Ah. É elevado a quanto? Depois de resolver a potência, ele vai querer fazer o quê? Essa divisão e essa multiplicação. Então, não vai dar certo. Então, eu quero resolver tudo que está em cima do parênteses e dividir por embaixo. Então, para não ter problema, o que eu faço? Eu pego isso daqui. Certo? Que está em cima do... que é o numerador, né? Coloca aqui. Então, ele vai pegar tudo que está em cima primeiro e vai resolver. Menos b mais raiz de delta. E aqui embaixo, vou colocar outro parênteses também para ele resolver o que está embaixo. Opa, eu cliquei errado aqui, cara. Apertei Ctrl Z, tá? E fecha o parênteses aqui. Ou seja, o que ele tá fazendo? Tá resolvendo tudo que tá aqui em cima, fechei o parênteses. Dividido, que é a barrinha aqui, certo? A barrinha aqui, ó. Dividido por tudo que tá embaixo, que é 2 vezes A, certo? Então se eu fizer isso aqui e der um Enter, ele achou o x'. Aí então agora o que eu vou fazer? Vou fazer o x, duas linhas. Vou copiar, Ctrl C, clicar aqui e apertar Ctrl V. Só que aí que eu não sou bobo, vou vir aqui, colocar mais outro x' aqui. Aí agora, gente, tem o pulo do gato, né? Eu não sou bobo. Vamos usar o cérebro, né, gente? Eu quero agora essa fórmula aqui, repete toda, só que com menos aqui. Eu não vou escrever isso tudo de novo. Ou eu escrevo aqui tudo de novo pra fixar. Posso escrever tudo de novo pra fixar, então, ó. Agora, então, vai ser menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ser o quê? Igual menos b. Agora não é mais, é menos raiz de delta. Como é que faz raiz de delta? É esse daqui, elevado a 0,5. Calma que ele tem uma forma que chama... É que eu ainda não introduzi as fórmulas. Ela tá com música de notícia aí, que chatice. Vou ter que tirar esse troço aí, mas enfim. Dividido por 2
vezes A. Aí o que eu vou fazer? Mesmo macete, eu quero resolver tudo que está em cima primeiro. Coloco parênteses aqui, na parte de cima, e coloco parênteses na parte de baixo. O que pega nesse bagulho de equação do segundo grau é elevar a potência aqui, elevar a meio. Eu estou dando um exemplo. Então, esses dois números aqui fazem essa equação ser verdadeira. Tá vendo? Ó? Ou seja, eu bolei uma planilha que resolve qualquer equação de segundo grau. É claro que você vai ver que se a equação não tiver raiz, ou seja, se ela for imaginária, vai dar problema, mas aí já é muita matemática. É que eu tô só no básico. Então aqui, ó, se eu quiser trocar os números aqui, ou seja, ao invés de ser x ao quadrado, é 2x ao quadrado, eu posso vir aqui e colocar um 2, ó. Olha lá, já deu número imaginário. Ou seja, deu pau. Tá vendo? Porque olha aqui, ó, quando eu coloquei 2 aqui, ó, o delta já deu negativo. Existe raiz de número negativo? Não, então por isso que deu pau. Tá bom? Aí vamos melhorar aqui então, vamos colocar aqui 50. Olha lá, olha só. A raiz dessa equação aqui, ou seja, se fosse x ao quadrado mais 50x mais 6, a raiz dessa equação é o quê? Menos 0,12 e menos 49,87. Ou seja, a planilha está calculando para você aqui, ó. Ah, e se fosse menos 5, será que tem jeito? Vamos ver. Olha lá. Se fosse x ao quadrado menos 5x mais 6, a raiz seria o quê? 3 e 2. Então vamos voltar para o original para ver se é verdade? Tá falando que é menos 2 menos 3? Vamos ver se é verdade? Tá falando que é menos 3 ou menos 2. Vamos abrir o pente aqui só para a gente conferir. Se dá certo. Então, para essa equação aqui, ó. Vamos supor que o x fosse quanto? Ó, o x é menos 2. Vamos substituir o x aqui por menos 2 para ver se faz sentido? Ó. Seria o quê então? Ó? Menos 2 ao quadrado mais 5 vezes menos 2 mais 6 igual a 0. Vamos ver se é verdade? Menos 2 ao quadrado, 4. Mais, vou até tirar mais aqui que vai dar um menos, né? 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 6 igual a 0. É verdade? 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0. Então, a minha planilha está funcionando. Deu certo. Agora, se for outro valor lá, qual foi o outro valor que ela calculou? Menos 3. Vamos ver se menos 3 dá certo também? Vamos ver, ué. Menos 3 ao quadrado. A planilha do Google ou Excel, ela não é burra, tá? Então, se der alguma coisa errada aí no teu valor de cálculo, é porque você acabou errando, digitando alguma coisa aí errada, entendeu? Mais 5 vezes menos 3. Mais 6 igual a 0. Vamos ver se é verdade? Ó. Menos 3 ao quadrado, 9. 5 vezes menos 3, menos 15. Vai embolar aqui, mas você entendeu, né? Mais 6. 9 mais 6, 15. 15 menos 15, 0. Então deu certo também. Então minha planilha está funcionando. Ou seja, eu criei uma planilha aqui que resolve uma equação de segundo grau, desde que as raízes sejam reais, tá bom? Então, ó, aqui eu já dei uma pincelada que dá pra você fazer qualquer coisa aqui. Você consegue fazer qualquer coisa matemática aqui e brincar. Então, assim, fala aí se você quer que eu continue, tá bom? Porque, ó, já tem 45 minutos aqui e eu acho que já deu pra ter uma noção aí do poder que o Excel tem, né? Que o Google Planilhas tem. Eu vou deixar essa planilha aqui do jeito que ela tá aqui já, aqui pra você poder baixar e mexer. Eu vou deixar ela aqui pra você poder baixar e criar uma cópia. Deixa eu te mostrar como é que você vai fazer isso. Aí o que vai acontecer? Você vai ver que você não consegue editar nada, tá vendo? Não tem permissão pra você editar. Então, quando você abrir que você não vai conseguir editar nada, aí o que você faz? Você vem aqui em arquivo e manda fazer uma cópia. Aí você faz uma cópia. Aí, a partir do momento que você fizer uma cópia, você vai ter o seu arquivo. Aí, quando você tiver o seu arquivo, você consegue fazer o quê? Editar. Entendeu? Então, eu vou deixar o link aqui, primeiro, segundo link da descrição, vai ter lá a planilha usada no vídeo. E aí, você vai abrir ela, você vai ver que você não consegue editar nada. Aí, o que você faz? Vem em arquivo. Caso vocês queiram essa planilha do Gorgonoid, eu vou fazer o quê? Eu sempre compartilho aqui na descrição o link da matéria que eu trago para trazer a notícia, ou do vídeo que eu tô reagindo. Então eu vou deixar o vídeo dele lá, tá? Para depois vocês acessarem, darem mais views também pro Gorgonoid, vocês deixaram o like lá no vídeo deles e estarem entrando na descrição aqui do vídeo dele e acessando a planilha. Vai em fazer uma cópia e manda salvar aqui. Uma cópia. Na hora que você clicar aqui, você vai ter uma cópia dessa planilha, aí você pode brincar com ela aqui, ver as fórmulas certinho, entendeu? E fazer umas brincadeirinhas aí. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero ter ajudado um pouco. E fala se vocês querem que eu continue pra gente ir avançando. Não dá pra explicar Excel tudo de uma vez. Continua, o que me preocupa é que, cara, só 6 aulas? Eu acho que é pouco, hein? Mas tá bom, qualquer coisa depois eu mando um direct pra ele e solicito pra que ele faça mais aulas aí pra gente tá podendo aprender. Fechou, meu mano? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você acompanhar até agora, deixa o seu like, se inscrever no canal. E é isso, tamo junto, valeu, é nóis. Fui.